IBAI é composto por 6 programas. Um deles é o programa Fundo Rotativo de Projetos e Recursos. Ele foi uma alternativa que surgiu, proposta pelos próprios indígenas, no lugar da construção de um viveiro de mudas. Quando veio um empreendedor, né, que foi a Inhé Garanhuns, que veio apresentar junto com a FUNAI uma proposta de um empreendimento que ia passar não dentro do território, mas próximo ao território de Entre Serras, né? Essa prática já existia dentro de nossa aldeia. Quando os indígenas trabalhavam na roça de outra pessoa, dava dias de serviço, né? Fazia troca de sementes, ou até mesmo aquelas pessoas que conseguiam uma boa parte da semente e dava para o outro índio quando ele trabalhava na sua roça. Então já era um fundo rotativo que existia ali, né? A gente já existia, esse trabalho já existia muito antes de ter essa ideia. E o fundo rotativo, na verdade, ele nasceu, que nem eu mesmo sabia que o nome se daria fundo rotativo, porque essa ideia de trabalhar e ajudar uns aos outros, já há muito tempo a gente já executava isso. E aí eu fui contratado pela Aves para prestar um trabalho na área de contabilidade, na área contábil, para criar um fundo rotativo de projetos na aldeia Entre Serras. Ele foi bem aceito por ser, inclusive, uma proposta inovadora no Brasil. É o primeiro fundo rotativo indígena do Brasil e foi muito bem visto, tanto pelo empreendedor, quanto pela FUNAI, quanto pelas empresas consultoras. Então, sentando com as outras lideranças, né, a gente se estendeu até mais de um dia que era do dia da reunião, a gente se estendeu para outro dia, porque eu lancei essa proposta desse bendito fundo rotativo, né, e todos ficaram até sem surpresa, sem saber também o que era isso, né. Então a gente estendeu essa reunião até para o outro dia, o pessoal de Brasília ficou, o pessoal da FUNAI também ficou, né, o pessoal da Inhé ficou, para a gente ver como era essa situação do fundo rotativo. Onde foi que a gente, na associação, lembro como hoje, né, a reunião foi na Escola do Mundo Novo, e o pessoal ficou para a gente sentar no dia de manhãzinho, que eles tinham que viajar, na associação, né? Lembro como hoje, sentou eu, o Crispim e a Zenaide, se eu não me engano, a filha da Dona Hilda. Para a gente amadurecer o fundo rotativo. Tipo assim, trocando o empreendimento que ia ser feito, né, do viveiro. A gente na época não sabia nem valores naquela época, né? Mas qual era o meu pensamento? Da minha comunidade, acessar esse recurso como em forma de um fundo rotativo, tipo em forma de um banco, né? Para nós mesmos gerenciar. Assim, é uma ideia audaciosa, que nem diz o branco, né? Então foi aí onde surgiu a ideia desse fundo rotativo de projetos, que é um recurso onde você vai pegar esse dinheiro do próprio fundo rotativo, que já existe, pega esse dinheiro na quantia máxima de começo, sobra no máximo R$4.000 para cada produtor rural, e aí esse dinheiro é emprestado ao produtor, ele tem um período máximo aí de 2 anos para devolver esse recurso, em parcelas que poderão ser mensais, poderão ser de 6 meses, e após a liquidação outro já vai pegar. Então esse dinheiro se chama Fundo Rotativo de Projeto, porque ele vai, mas ele volta, e com o compromisso de todos que esse dinheiro tem que ser desenvolvido. O que eu achei fiquei muito feliz disso foi que eles entenderam que esse recurso tem que ser devolvido. Eu acho muito importante, porque minha comunidade, se tiver uma renda aqui desse fundo, eles não vão sair para fora, e para mim é uma coisa muito importante. Nós colocamos os nossos anseios, né, de ter uma ajuda extra financeira para que as pessoas pudessem permanecer na aldeia, não sair da aldeia, né, e buscar recurso fora, mas trabalhar dentro da aldeia sem precisar sair da aldeia. Assim como nós, quando entramos em contato com esse projeto inovador, a comunidade foi entendendo ao longo do percurso do projeto, né, da implantação do programa, o significado de um fundo rotativo, né, que na verdade ele funciona parecido com um banco, né, só que com as regras e as definições estabelecidas por eles mesmos. Hoje tem uma diretoria, né, a diretoria que vai administrar, formada pelo diretor-presidente, diretor-secretário e diretor financeiro, e junto com o Conselho Fiscal, que são formados por 3 membros também.
Esses 6 é que vão ser o elo de aprovação de projeto, de ver as atividades são financiadas, isso com a equipe técnica de apoio para orientá-lo também, né? Tem uma carência de 6 meses, entendeu? Foi um ano, mas a maioria aqui está interessado na criação de galinha caipira, né? Que anda mais rápido, né? E também paga mais rápido também. Que nem o bode, que nem o gado, que o bode é 2 anos, 1 ano e meio. E a galinha com 6 meses você já está, né? Já tá vendendo. A gente pega pro frango, pegou R$4.000, tem que fazer o garpão, vai criar ele 45 dias em cima da sua ração. Em 45 dias já começa a entrar recurso naquele, né, nesse projeto. Então, conforme seja a parcela que a gente for pagar com 1 ano ou 6 meses, conforme seja, acho que em tudo isso, se empenhar mesmo, tem o recurso para retornar esse dinheiro. E a gente vai ter essa oportunidade com o fundo rotativo de ter outros meios de produção para sustento das famílias, né? Por exemplo, a criação de bovino, né? De caprino, de porco, galinha, muitas espécies que a gente também pode levar para as feiras das cidades, vender e ter o recurso. Eu lancei a ideia, mas eu mesmo ainda preciso sentar com as minhas comunidades, né? Não vou dizer que, Marcelo, o recurso está aí, pronto para ser acessado. Eu disse, pronto, deixa ele aí. Não sei se vai ter problema, se ele vai ficar lá mais um pouco, mas eu ainda vou ter que sentar com as minhas comunidades, né? Porque quando se veio a ideia, veio representante de cada aldeia. Veio representante de cada aldeia, não veio toda a comunidade. Então eu tenho que socializar isso com as minhas comunidades aí. Agora eu acho que o gargalo todo a gente vai ser mais assim, descobrir essa cultura rentável, que vai render mesmo. E também não só cultura, outras coisas novas, como está surgindo, questão de oficinas, como a comunidade já grande é salão de beleza e muitas outras coisas estão surgindo e vão ser contempladas. E não tem aquele entrave do banco, né? Quem vai decidir o que vai ser financiado ou não é a própria comunidade. E eu acho que essa maturidade, ela vem sendo construída a partir do momento que essas capacitações e oficinas pelas quais a comunidade passou, eles foram tomando conhecimento do que seria, de como funcionaria. E a participação na construção do estatuto fez com que eles compreendessem sim o processo. O que eu penso do fundo rotativo, como passa aí na televisão, né? Grandes cooperativas, né? E essas crianças, quem sabe até, né, com esse fundo rotativo, vai até ajudar elas a se fortalecer nos seus estudos, né, nos seus cursos superiores. Eu penso nisso. Mas já pensou a gente ter esse fundo rotativo na época que esses meninos precisarem ingressar numa faculdade, que não é fácil, as coisas não é de graça hoje, não já tem um apoio para eles, né? É um empreendimento, né? Mas o retorno, que retorno melhor do que um índio sair daqui e voltar formado para dentro de sua comunidade? O mais interessante é uma comunidade tradicional, né, uma comunidade indígena, ter a possibilidade de maior autonomia econômica. Isso, com toda certeza, na minha percepção, fortalece a identidade cultural deles.